Grandes baleias estão acumulando a cada dia mais Ethers. E nós já tivemos a aprovação do ETF, mas ele ainda não começou a negociar. Então, para mim, a gente está num baita cenário e quero mostrar aqui para vocês todas as evidências que me levam a crer que Ethereum tem tudo para disparar esse ano, beleza? Primeiro dado aqui super importante é isso daqui. A SEC abandona a investigação contra a Binance, contra a stablecoin dela que era a BUSD. Então, o governo americano tentou mover muitas coisas, muitas ações contra projetos criptos e para boa parte deles eles estão perdendo, como foi no caso da Ripple, como foi na BNB, como está sendo agora para a BUSD, como foi para o próprio case Ether, né, que ele não é caracterizado como valor mobiliário e por isso que ele teve ali o seu ETF aprovado. Então isso aqui, o governo americano não enchendo o saco, a bem dizer, das criptos nesse sentido, pode trazer ali o mercado alternativo a Bitcoin a andar bem. Só que além disso tem muitos catalisadores aqui que eu quero mostrar para vocês, né? Então, como disse, mega whales, né? Grandes baleias, que são aquelas carteiras que detêm mais que 10 mil Ethers, eles estão acumulando Ether, tá? Então a gente consegue ver aqui em vermelho se eles estão acumulando mais ou não, né, nas últimas semanas aí, e até maio ali eles estavam, enfim, mais negativos, depois começaram a comprar mais, né, com a questão ali dos ETFs, né, do ETF de Ether, e eles seguem comprando, né, então aqui em azul a gente consegue ver a quantidade de endereços de carteira que tem mais que 10 mil Ethers, e esse valor ele está crescendo ali, sobretudo desde maio. Então isso mostra que grandes baleias, que grandes investidores que têm 10 mil Ethers, ou seja, tem um grande grau de convicção, estão comprando, estão se expondo mais, tá? Aqui um outro dado super interessante que mostra para nós aqui, ó, que 40% de todos os Ethers estão travados dentro de contratos inteligentes, tá? Isso é super interessante porque olha o quanto que aumentou de 2020, né? 2020 aqui, ó, você tinha menos da metade disso, menos de 20%, né? Aqui em stake, e olha o quanto que cresceu. E aqui nós temos, ó, em vinho a exchange supply, né, a quantidade de Ether disponível nas corretoras. A gente estava falando que nós tínhamos ali algo como 45 milhões de Ethers em corretoras lá em 2020 e agora a gente tem aqui algo próximo de 12 milhões de dólares, ou seja, diminuiu muito justamente porque quem tem Ether está colocando ele para ser utilizado, está colocando ele em stake, está usando ele em restaking, está usando na Pendle, está usando em alguma solução. E isso é interessante porque quem pega o seu Ether e coloca ele para trabalhar dentro de algum contrato inteligente, não está pensando em vender Ether caso ele caia. Ele de fato é uma pessoa que é mais convicta em relação à utilização, à adoção de Ether. Então acaba sendo ali um case bem interessante, tá? Quanto maior for a quantidade de Ethers que estão travados dentro de contratos inteligentes, mais as pessoas estão pensando para um prazo maior, mais elas estão confortáveis com o preço atual e mais eles acreditam que vai subir. Então esse dado aqui é super interessante, até porque as pessoas estão tirando Ether das corretoras, né? Quando você deixa um ativo na corretora para você eventualmente liquidar ele numa eventual queda, é muito mais fácil. Quando você deixa ele travar em contrato inteligente, já é muito mais difícil. Então por isso que esse indicador ele é super relevante, tá? Somado a isso, a gente tem aqui, ó, dados do ETHE. Ele acaba sendo ali uma trust da Grayscale. Então a Grayscale ela tinha uma trust que era o GBTC. E o GBTC ele foi transformado no ETF depois que ele foi aprovado, tá? O ETHE, ele também tem a mesma função de investir ali em Ether, tá? Só que ele já chegou a negociar com um baita desconto, né? De mais de 50% em relação ao preço que o Ether valia. Justamente porque o mercado estava vendendo muito cotas desse ativo. Só que agora ele já está negociando aqui com um prêmio de 0,35, ou seja, as pessoas compraram muito ETHE e ele saiu de quase 50% para trás em relação ao preço que os Ethers valiam para agora estar negociando o 0,31 acima dele. Então isso mostra que tem uma demanda gigante para Ether pelos institucionais, não à toa eles compraram aqui o ETHE e ele saiu de um nível que estava extremamente amassado, extremamente para trás para estar aí positivo, sendo negociado com ágil. Então isso mostra que, poxa, ETF vindo aí, nós tendemos a ter bastante interesse, tá? Não à toa, nós tivemos aqui, ó, todo mundo que fez a aplicação ali para os ETFs e que foi aprovado, né? Fidelity, VanEck, Franklin Templeton,
21 Shares, Grayscale e BlackRock, eles fizeram um update aqui do formulário S1, né, que é o formulário que tem informações ali do ETF, taxa de administração e afins, e esperam que ainda esse mês o ETF ele comece a ser negociado. E aí, com o ETF sendo negociado, tem demanda por ele, entrando dinheiro em Ether, tem de ser bem interessante aí para o mercado cripto, tá? E além disso, a gente tem aqui a própria questão do Ultrasound Money, que eu já trouxe algumas vezes para vocês, e desde que nós temos ali o Ether na modalidade Proof of Stake, né, ele está sendo deflacionário, ou seja, tem uma emissão média de 772 mil Ethers por ano, só que está sendo queimado em média 944 mil, ou seja, tem mais Ether sendo queimados do que sendo emitidos, né? Ele está reduzindo ali o seu supply, o que é super interessante, tá? Então, com todos esses fatores aqui, galera, com a questão do Proof of Stake nós temos aqui que está funcionando e está queimando mais do que emitindo, com essa questão aqui de que em breve a gente vai ter os ETFs negociando. Sabendo que nós temos esse cenário aqui em que os ativos que antigamente estavam negociados com muito deságio estão negociando agora com ágio, como o ETHE, sabendo que você tem ali uma quantidade máxima de Ethers em stake, que agora tem 40%, e você vendo Mega Whales, carteiras que tem 10 mil Ethers comprando mais, só me leva a crer que a gente pode ter um movimento como esse daqui, que foi para o Bitcoin, né? Até a aprovação, início de negociação dos ETFs, ele ficou ali mais de lado, depois ele deu uma andada gigante. E o Ether, se você for ver, ele está meio que de lado aí. Ele não rompeu máxima nesse ciclo como o Bitcoin já rompeu, então para mim ele tem muito espaço para crescimento, está numa janela de oportunidade, para mim, super interessante, e queria saber de você. Tá acumulando aí mais Ethers em carteira? Tá vendo como um bom momento agora para acumular antes de todo mundo correr atrás dele, quando começar a negociar os ETFs e quando, enfim, fluir toda essa grana? Me deixe saber aqui embaixo nos comentários, e se curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e tamo junto!